Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 8, versículos do versos 21 em diante. Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Esse aqui é o subtítulo, né? Jesus defende a sua missão e a sua autoridade diante dos religiosos. De outra feita, ou seja, um outro dia, lhe falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de se suicidar-se? Olha a cabeça deles. Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus, né? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, olha o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo para eles que ele era Deus, que essa frase eu sou foi Deus quem falou lá a Moisés. Moisés perguntou: quando eu chegar no Egito para falar com o faraó, eles vão perguntar quem é que me enviou. E Deus falou: diga que foi eu sou que te enviou. Então ele falou, olha o que ele disse: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vós julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Não entenderam. São coisas que as pessoas não entendem mesmo. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Essa expressão foi o próprio Deus que falou lá no Antigo Testamento: que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, falou de novo, porque ele já falou isso lá atrás: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Quando você vê, cadê fulano? Cadê? Sumiu. Já está na carne de novo. São pessoas que elas são o que do pecado? Escravas do pecado. Não é o fato de você conhecer a verdade, a palavra, e você não ter comunhão com ele, que é a palavra. Às vezes a gente escuta tantas e tantas e tantas mensagens, mas só que nós não temos comunhão com aquele que é o Cristo vivo, e nós precisamos ter isto todos os dias da nossa vida. Se pois o Filho vos libertar, o Filho libertou vocês?
Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo das coisas que vim junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quantos você conhece que diz que é filho de Deus? Olha, eu sou filho de Deus. Mas as obras que essas pessoas que dizem que são filhos de Deus são as obras de um filho de Deus? Você sabe que não são. É isso que Jesus está falando. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então ele vai falar para nós: se vocês dizem que são filhos de Deus, praticai as obras de um filho de Deus. O que um filho de Deus tem que fazer? Perdoar, ser misericordioso, ser generoso, ter compaixão, não ter ódio no coração. Essas são as atitudes de verdadeiramente um filho de Deus. Pode estar ouvindo 300 mil mensagens e não ser filho de Deus nenhum, de um tipo de Deus, né? Agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Olha ele reprovando eles. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas Abraão não procedeu assim. Eles poderiam ficar loucos, né? Como que ele sabe que Abraão não procedeu assim? Você vai saber porque ele sabe. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus, né? Assim que todo mundo fala. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente haveis de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Já estava falando da vida eterna. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você vê como é que as pessoas que são de baixo, ou seja, da terra, só pensa nas coisas da terra. Jesus está falando das coisas de cima, de uma vida eterna. Ele não está falando que ninguém iria passar pela primeira morte. Ele está falando de uma segunda morte, que existe duas mortes. A primeira, que é do corpo, e a morte espiritual, que é a morte eterna. Então ele falou: quem crê nele vai passar pela primeira morte, só não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, que é o abandono de Deus, é a solidão sem Deus. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas que morreram. Quem, pois, te fazes ser? Olha a agressividade. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso.
mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Isso aqui deixou eles loucos. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu, e regozijou-se. Perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ele está dizendo que ele é aquele lá do princípio, eu sou ele lá, por isso que Abraão me viu. Então pegaram em pedras para atirarem e nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui ele estava diante de um grupo de religiosos, de gente da pior espécie, porque você quer encontrar gente da pior espécie, não é o ateu. Não pense que o ateu é a pior espécie de gente da terra. Talvez você vai se impressionar que a pior espécie de gente na terra é o religioso. É em nome de religião que se mata, que se fere, que se espanca, que se oprime, que separa, que divide, tudo em nome de religião. Você chega numa igreja que a religião diz: homem fica do lado direito, mulher do lado esquerdo. Olha, já é para dividir mesmo, é para divisão mesmo. Então religião não serve para nós, não serve para o povo de Deus. Então vamos aqui ao tema de hoje: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho falado, vamos encerrar hoje, desse grau de conhecimento. Esse sentido de conhecer não é um conhecimento que eu passo agora a vocês, é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento intelectual. Eu estou lhe falando, eu li aqui um texto grande, Jesus defendendo a sua missão e a sua autoridade. Você viu ele falando que ele foi enviado, que ele veio de cima, a turma que ele estava falando veio de baixo. Então ele estava falando aquelas pessoas, tentando se mostrar para aquelas pessoas, tentando mostrar para aquelas pessoas quem realmente estava ali diante deles. Mas eles são tão cegos que eles disseram: você tem demônio. Falou que Jesus tem demônio. Por isso que há pecado que não há perdão, é esse pecado. Quando Jesus fala, Jesus não vai falar para uma ovelhinha que falou uma besteira, que se comportou, sabe, parecendo cabrito. Ele não vai falar que, você pecou e você não tem mais perdão. É esse pecado aqui, é com essa gente que Jesus fala que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então o que eles estavam fazendo aqui era blasfemando. Jesus tentando mostrar-se para ele quem ele é. Ele falou 3 vezes: sabe quem eu sou? Eu sou. E eles sabem quem falou isto, porque eles eram religiosos. O que é um religioso? É aquele que fica com a cara na Bíblia de manhã, de tarde, de noite, mas não entende nada quem é Deus. Na hora dele mostrar quem é Deus, nas suas atitudes de mansidão, de temperamento tranquilo, de alma generosa, de gente que perdoa, você não vê isto nessa gente. Essa gente, elas são tomadas de um conhecimento, sabe, lá em cima, mas elas só não mostram de quem ela recebeu esse conhecimento. Quem deu a ela esse conhecimento, elas estão distantes. Então não adianta. É melhor você conhecer 2 passagens bíblicas e vivê-las, do que você ser um fariseu e ficar batendo com a Bíblia nos outros. Eu conheço alguns que quando confronta uma situação difícil, vai para a carne, vai para o braço, vai para o palavrão, vai para a ignorância, vai para o lado humano. Então você percebe que essa pessoa aqui, ela só conhece a letra. Quando Jesus fala, Paulo fala, a letra, só a letra, o que faz só a letra? Mata. Porque quando a gente está entupido de letra, a gente acha que é só a letra, que a gente não temos que ter o conhecimento desse Cristo. Eu falei nos cultos anteriores que o que mudou a vida de Paulo não foi uma mensagem. Paulo não se tornou
o homem que se tornou não foi por causa de uma mensagem, porque ele não ouviu mensagem. Qual mensagem que ele ouviu? Nenhuma. Ele só viu uma luz, ouviu uma voz que disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Pronto. Daí para frente, Paulo buscou saber quem era esse Jesus. E como é que se busca saber quem é esse Jesus? Pastor, lendo a Bíblia também. Claro que é lendo a Bíblia também, mas também não é só lendo a Bíblia, é lendo a Bíblia e tendo também comunhão com Ele. E como é que você tem comunhão com Ele? Na tua casa. Quando nós nos reunimos em congregação, é muito difícil você estar do lado de alguém orando e você verdadeiramente abrir o teu coração para Deus, porque você tem coisas para falar com Deus só no momento íntimo. Como é um momento íntimo? É você e Ele. Às vezes nem você com a esposa, nem com o filho, nem com ninguém, é você e Ele. Então todos os cristãos deveriam buscar esses momentos de comunhão com Ele, porque nesse momento de comunhão com Ele, aí que você conhece a verdade, que você já sabe quem é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Está lá em João 14, 6. Põe lá, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Nós não sabemos o caminho. Eu sou o caminho. Eu é que sou o caminho. Não, eu não vou indicar, vai pela essa rua que tu vai chegar no céu. Não, para chegar no céu, eu sou o caminho. Então você tem que me conhecer. Quando você me conhecer, aí você vai saber o caminho. E ele também disse: eu sou a verdade. Então, quando ele disse que haveria uma verdade que as pessoas iriam conhecer, que iriam libertar essas pessoas, não é? Se fosse só o conhecimento da leitura da Bíblia, muita gente tinha que estar livre. Por que muita gente conhece e ainda está cheio de traumas, cheia de medos, cheia de incertezas, cheia de insegurança, cheia de dúvidas? E se Deus falhar? Deus não falha. Se você o conhecesse, você vai saber que Ele não falha. Ele não falha. E para isso não adianta você ler. Às vezes você está pregando, o cara está olhando para a Bíblia dele, a gente já está no outro, e está assim, sabe? Você vê que a pessoa não está interagindo com a palavra que está sendo ministrada aqui. A pessoa está olhando, fazendo outra coisa, sabe? Está correndo mais na frente. Eu vou adiantar, vou chegar primeiro do que o pastor. Eu não vou chegar, irmão. Eu não vou chegar. Quem vai me fazer chegar é Ele. Ele que vai chegar, faz a gente chegar. Então, quando ele diz lá que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o reencontro que nós teremos com Deus, só existe um mediador, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então como é que eu vou conhecer essa verdade? Conhecendo Ele. E como é que você vai conhecer Ele? Conversando com Ele, falando com Ele, abrindo o teu coração para Ele. Ele falou assim: vem a mim. Ele não falou assim: vai numa igreja. Ele falou: vai a quem? Vai a Ele. Está lá em Mateus 11, 29. Vê lá, irmão. Vinde a mim todos estão cansados. Mateus 11, 28. Olha lá. Vinde a quem? Então, o nosso socorro está quando nós vamos aonde? A Ele. E como é que você vai a Ele? O pastor está pregando, eu estou indo a Ele. Não, você está ouvindo sobre Ele. Quando eu estou pregando, você está ouvindo sobre Ele. A minha pregação aqui não faz você ser íntimo dEle, não faz você conhecer a Ele somente por aquilo que eu estou dizendo aqui. Você vai o conhecer quando você começar a ter contato com Ele, verbalizar as tuas fraquezas. Às vezes a gente busca terapeuta, a gente busca psiquiatra, a gente busca psicólogo, a gente busca guru, ler a mão na feitiçaria, busca, e Ele fala: vem a quem?
Vem a mim. Vem a mim. Quem que tem que ir a Ele? Todos quem? Que estão cansados. Então tem gente dentro das congregações cansadas. Ouve e não tem ânimo. Só tem ânimo aqui, sai daqui, volta o desânimo. Por quê? Porque está faltando a intimidade com Deus para todo mundo aqui, irmão. Todo mundo tem que ter intimidade com Deus. Quem toca, quem canta, quem prega, quem pula, quem passa a vassoura de fogo. Todo mundo tem que ter intimidade com Deus aqui. Todo mundo tem que ter. Porque se você não tiver intimidade, quando você enfrentar o gigante, você se ajoelha para o gigante. Quando você enfrentar, sabe, a dificuldade que vai vir sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre as famílias, você tem que conhecer Ele de verdade, de experiência com Ele. Você tem que ter tido experiência, saber que Ele não faz. Não, eu conheço, o diabo também conhece a Bíblia, está lá em Tiago. Você diz que conhece a palavra, o diabo também conhece, treme, ele treme, mas não obedece. Então não adianta, como muita gente, ai que palavra, estou aqui tremendo, mas depois faz tudo diferente. Quer dizer, nós temos que ter encontros com Deus, temos que ter um encontro não só de ouvir sobre Ele. Aí eu ouvi, quem dizia isso era Jó. Apenas eu sabia de Deus por ouvir falar de Deus. Quem já ouviu? Quem já leu isso? Eu só ouvi falar de Deus. Hoje os meus olhos te veem. O que os olhos veem? É quando você vê, cara, aquilo ali foi Deus quem fez. Esse milagre foi Deus quem fez. Essa situação que foi removida foi Deus quem fez. Essa cura foi Deus quem fez. Sabe, essa situação que parecia não ter resultado, foi Deus que deu a vitória. Parecia que não tinha jeito, a sentença do homem já tinha batido, e Deus fez. Você está entendendo, irmãos de Deus? Então, Ele não quer um conhecimento intelectual, sabe, um conhecimento acadêmico. Ele quer um conhecimento experimental, de relacional. Ele quer relacionamento, envolvimento. É o mesmo, quando ele fala de esse relacionamento, é o mesmo termo usado para intimidade entre um marido e uma mulher. Eu e você temos que ser íntimos de Deus, para a gente saber que Ele é Deus. Aquietai-vos. Você tem que saber que Ele é Deus. Aquieta-te. Você está aí pela rádio, está aí pelo aplicativo, está pelo Facebook, você conhece muitas letras, mas você não conhece Jesus. Jesus nunca se mostrou para você, você não é íntimo. Se você tiver o mesmo relacionamento com Deus que você tem com a tua esposa, você não conhece a tua esposa, e ela também não te conhece. Você não conhece a verdade lendo sobre ela somente, mas vivendo com ela. Você não conhece a verdade, nós não conhecemos a verdade somente lendo sobre a verdade, mas vivendo com a verdade. Eu vivo a verdade. Diga, eu vivo a verdade. A verdade, o significado. A verdade não é um conceito relativo. Você precisa da verdade. Você precisa dele, ó. Só nele os cansados descarregam o cansado. Só nele, olha, vem a mim, todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas eu já estou na igreja, pastor, 20 anos, 30 anos, mas eu estou sobrecarregado. Você só está na igreja, você não está nele. É diferente. Experimente estar nele, experimente ter uma vida com Ele, confiar nele, fazer o que Ele manda. Se Ele manda perdoar, perdoa. Se Ele manda andar, anda. Se Ele manda recuar, recua. Se Ele manda dar, dá. Se Ele manda não dar, não dá. Isso é ouvir a voz de Deus.
Isto é saber que Deus fala, Ele quer falar com você, não somente através da Bíblia, da leitura, Ele quer falar no teu íntimo, quer falar nos teus ouvidos, quer falar no teu sonho, quer falar numa música, Ele quer falar com você, Ele quer falar através de uma velhinha, através de um idoso, através de uma criança, Ele quer falar, mas a gente não tem ouvido. Eu já sei a Bíblia toda, o pastor já tem aqui, vai fazer 20 anos, o que não falta aqui é estudo bíblico, é conhecimento, não falta mesmo, porque se você nunca vai dizer, como disse lá o povo lá do Antigo Testamento, Deus reprovando ele, lá em Oséias 4:6, Oséias 4:6, olha lá o que ele disse lá: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não, ninguém nessa comunidade pode dizer, eu desviei, voltei para maconha, voltei para cocaína, voltei para bruxaria, porque aqui é uma igreja que não tem conhecimento. Não falta conhecimento. Agora, se você pegou o conhecimento, só ficou na teoria, só ficou na superficial, sabe? Você tem que mergulhar nessas águas. As águas do Espírito, é uma água boa. Jesus falou, quem beber dessa água nunca mais terá sede, nunca mais vai ficar buscando. Você vê que o povo de Deus vive seco, vive aí nos Facebook, nos YouTube da vida, caçando ali, caçando aqui, e busca nas igrejas, nos pastores, não tem sossego, não tem sossego na alma, não tem sossego. Ele falou, vai ter paz, lá. O meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Oséias 6:3, olha o que tem que fazer com esse conhecimento, olha lá: conheçamos e prossigamos em conhecer a leitura bíblica. Conhecer quem? Senhor. Mas eu conheço o Senhor lendo a Bíblia, pastor, só lendo a Bíblia. Não, irmãos, não está dando certo, você sabe que não está dando certo. Você pode ter o mais transbordando de conhecimento, você vê, a qualquer momento está explodindo. Cadê o domínio próprio? Cadê o fruto do Espírito? Cadê o amor? Cadê a mansidão? Cadê a longanimidade? Cadê a bondade? Cadê? Não, está aqui na Bíblia, eu estou me esforçando. Você tem que morrer. Eu tenho que morrer. Jesus falou, quem quer ganhar sua vida, perde. A gente não quer morrer, a gente quer continuar com a nossa vidinha carnal, e vem domingo, terça, quinta, canta, escuta a palavra, vai para casa e continua na nossa carnalidade, e achando que está tudo bem. Jesus volta, a gente vai todo mundo para Jerusalém celestial. Não é assim. Quem quer ir com Ele, tem que morrer primeiro. Ele falou, quem está em Cristo, se é uma nova, quer dizer que a velha, o que tem que acontecer com ela? Tem que morrer. E quem é que tem que matar isto? Você, eu. E cadê a força que nós temos? Porque só ficamos ouvindo letra, ninguém tem força de nada. Busca Ele, busca nele, se agarra com Ele, faça como fez Jacó, não te deixarei, não vou te deixar, agarra-se com Ele, faça como fez Moisés, eu não vou sair daqui sem o Senhor, aí eu vou mandar um anjo. Não, eu não saio daqui com o anjo, só saio daqui com o Senhor. Então a gente tem que ter isto, temos que querer Deus, querer ser íntimo de ouvi-lo todos os dias. Vou terça para me ouvir Deus, e segunda, e quarta, sábado, sexta, depois do culto que a gente vai para casa, a gente fica ouvindo o que e quem? A gente para 2 horas para ver uma novela, para ver um jogo, para ver um monte de coisa, mas a gente não para meia hora, 15 minutos para ajoelhar, ou de pé, ou sentado, ou de mão para cima, ou de mão para baixo, falar com Ele, ter um pouco de paz com Ele. Ele falou, eu dou a minha paz. Então se você tem a paz, que você tem Ele. Eu não tenho paz, então você não tem Ele, você tem Bíblia, mas não tem Ele. Está difícil de entender. Esse povo que Jesus recusou eles, esse povo tinha tudo de Bíblia, mas tinha nada de Deus. Não adianta você ter tudo de Bíblia e ter zero de Deus. Encontra-se com Jesus de verdade,
que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida, a sua história, sua caminhada, seus pensamentos, tuas ações, teus desejos. Ele vai te ajudar a matar cada desejo desse que você sabe que entristece aquele que habita dentro de você. Ele vai fazer, mas isso precisa. Solta as amarras. Solta as amarras. Então, nós vamos terminar. Nós vamos orar agora. Deixa eu só falar isso aqui. A estrutura da frase mostra uma relação de causa e efeito. Ter intimidade com a realidade divina. Então não é apenas predestinação, eleição, nunca ouvi isto, salvação eterna. As pessoas ficam abobalhadas e ficam batendo nas outras que não crêem na salvação, fica brigando com os outros que não crêem na salvação. Você sabe quando as pessoas vão crer na salvação que a gente diz? Quando a gente não só falar da salvação, a gente viver a salvação. Quando a gente falar, eu sou salvo, porque eu tenho uma nova identidade, eu sou uma nova criatura, eu vou mostrar que eu sou uma nova criatura, que agora eu tenho paciência com você, agora eu vou esperar o tempo, eu não vou ficar enfiando, brigando, não quero mais conversa com você, que você é daqueles que acreditam que perde a salvação, daquele que é o batismo nas águas. Então a gente fica assim, igual a direita e a esquerda no Brasil. Sabe por que eu estou com a camisa do Brasil? Não tem jogo da seleção, que os irmãos perguntam, não tem jogo, o Brasil ganhou de 2-0, ontem ele ganhou, fez um gol, derrotou o demônio, porque era um demônio, e derrotou hoje o outro demônio, 2-0, não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? Tem gente que sabe o que está acontecendo na novela das 3 da tarde, mas no Brasil não sabe, né? Então esse é o problema nosso. Então, ter intimidade com Ele é uma realidade divina. E o efeito é a emancipação total da alma. O espírito e alma fica em paz. Então, espero te ver no próximo domingo, mas agora nós vamos, assim seja, assim diz o Senhor.